E hoje no Faz Bem a gente vai falar aí sobre um tema bem interessante, bem polêmico, né? Que é o bullying. Inclusive no dia 7 de abril aí foi comemorado, né, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Para falar sobre esse tema, está aqui com a gente já a nossa colunista, né, psicanalista Samantha Sá. Seja bem-vinda, Samantha. Obrigada, Jana. Muito bom estar aqui de novo. Samantha, a gente teve aí, né, esse dia aí específico, né, de prevenção, aí de combate ao bullying no dia 7, né? Mas aí eu te pergunto para quem está nos assistindo e não entende muito sobre esse tema, né? Porque é um tema que tem muita coisa para falar e é um tema bem importante, né? O que é o bullying e como é que a psicanálise entende esse fenômeno? Bom, o bullying é uma prática que agora, ou há pouco, vamos dizer assim, que recebeu um nome, né? Mas é um tipo de violência que tem algumas características. Eu acho que isso é bem importante que a gente tenha claro, né? Uma delas é que é um tipo de violência que se dá entre pares, entre iguais. Ou seja, não há uma questão de hierarquia, como existe, por exemplo, no assédio moral. Então, ela vai se dar entre pares, né, através de humilhações, de insultos, de apelidos. É muito comum, vamos dizer assim, que o bullying, que a prática do bullying aconteça na adolescência, mas às vezes também ocorre um pouco mais cedo, assim, a partir ali dos 6, 7 anos. Então, é considerado muito uma prática entre crianças e adolescentes, né? E a adolescência tem toda essa questão das mudanças, né, se sentir incluído ou excluído. E se a gente pensa do ponto de vista psicanalítico, né, o bullying não é só uma prática, uma agressão externa. Na verdade, ele revela características, muitas vezes sofrimentos e vivências psíquicas do próprio agressor, que busca, vamos dizer assim, alguém mais vulnerável, né, um pouco mais frágil, e aí a adolescência né, é propícia para isso, para, como a gente diz assim, projetar no outro características muitas vezes intoleráveis em si mesmo. Então vamos pensar, sabe a história do bode expiatório? Né? Quem é o bode expiatório? Muitas vezes num grupo é o receptáculo de tudo aquilo que cada um não quer admitir ou perceber em si. Então fica objetificado, e essa é uma questão, a vítima como objeto, como se não fosse outra pessoa com seus sentimentos, né? Então, assim, é uma forma de exercer poder para que, não deixa de ser também um termo psicanalítico, né? Um mecanismo de defesa. Então, isso não é que esse adolescente saiba muitas vezes o porquê ele pratica, mas é uma forma de ele se defender exercendo poder sobre um outro. E outro ponto importante, o bullying não é uma relação de um a um, é uma relação de um com outros. Em que sentido? Precisa plateia. Ou seja, né, se usa aquele adolescente, aquele outro, para que todos riam, para que ele se sinta humilhado, mas precisa do quórum. E aí falando, né, Samantha, nesse sentido de plateia, a gente percebe que existe uma confusão nesse tema, né? Então eu te pergunto, qual é a diferença entre o bullying e o conflito? Aí que tá, o conflito faz parte das relações humanas, né? Então, assim, o conflito no sentido de uma divergência de ideias, que a gente possa discutir. Então, o conflito pode ser muito saudável, para que a gente possa refletir, possa conversar com o outro, enfim, né? Quando entra o bullying, ele já é uma violência psicológica. Então, mesmo que ele se dê na forma de uma violência física, né, o aspecto psicológico sempre vai estar presente. Né? E esse conflito, Samantha, no caso que a gente está falando, ele pode vir a gerar o bullying? Pode, mas aí eu acho que tem um ponto importante que eu não sei se eu mencionei ali na tua primeira questão, que para que se caracterize o bullying, não é uma briga, uma discussão e que eventualmente, né, pode se expor o outro até humilhar.
para que se caracterize uma prática de bullying, é algo repetitivo e por isso com consequências tão nefastas, né? Porque é isso, conflito pode ser pontual, então assim, até se a gente for pensar, o que vai diferenciar uma brincadeira da prática de bullying? A brincadeira é algo pontual, não é algo repetitivo, né? Não é uma tortura psicológica, né? Em que eu escolho um alvo, né? E em algo assim que a gente pode pensar a necessidade dessa pessoa que pratica, muitas vezes dela existir anulando o outro. Então eu só sou alguém se eu trato aquele como objeto e aí eu me sinto poderoso. E poderoso não só para mim, por isso que eu falei, para os outros pares de iguais. E o bullying, Samantha, ele pode ser um sintoma da nossa sociedade, porque a gente observa que cada vez mais se tem esses problemas na nossa sociedade, né? Com toda certeza, né, Jana? Porque vamos pensar, uma sociedade, né? O que a gente tem na contemporaneidade? Uma cultura que valoriza o desempenho, o poder, né? O quanto torna também fácil a pessoa que não está dentro desses padrões exigidos de beleza, de poder, né? Que se sinta excluída, né? Então, claro que essa eu diria assim, é um tumor social, né? É um mal-estar coletivo e que acaba escrachando, embora todo o discurso que a gente tenha hoje, mas a dificuldade de lidar com a diferença, né? O que é diferente, que eu não tolero, ou que me assusta, ou medo de que eu possa ser esse diferente, pode fazer com que eu pratique esse tipo de violência. Até porque nós temos, vamos dizer assim, 3, e um deles dá para desmembrar, vamos dizer assim, 3 atores nessa situação. Nós vamos ter aquele que pratica o bullying, aquele que sofre e os espectadores. E os espectadores a gente ainda pode pensar os ativos, que são aqueles que participam da violência e grande parte das vezes por medo de ser o próximo. Então, se eu estou participando, eu não vou ser o próximo alvo. E os espectadores passivos. Então, entra, vamos dizer assim, uma comunidade de cúmplices, né? Que é a turma do deixa disso, finjo que não vi. E muitas vezes a escola e a família tá nesses espectadores. E aí tu tocou num ponto bem fundamental nesse tema, né, que é a família. Aonde entra a família, Samantha, nesse contexto aí? Tem um papel importante também de prevenir esses fatos, né, que podem vir a ocorrer. Aí é que tá, né? Vamos dizer assim, a prática do bullying ou esse fenômeno é uma questão social e a família tá nesse contexto, família, escola, sociedade, né? Então, não raro, aquele adolescente, aquela criança que vem a praticar o bullying é porque ela tem alguma vivência de violência em casa ou de alguma situação em que ela não é validada por esses pais ou não é vista. Então, assim, por que ela precisa exercer poder sobre um outro que ela considera mais frágil, né? Então, às vezes, uma disciplina muito rígida ou uma disciplina muito solta, vamos dizer assim, ou numa família em que aquela criança, aquele adolescente presencia o pai agredindo a mãe, como exemplo, né? Daqui a pouco ela se identifica com o agressor e a impotência que ela sente dentro de casa, ela vai lá e faz com que alguém se sinta como ela se sente em casa, né? Da mesma forma, como a gente vê hoje pais, eu me lembro de uma situação que aconteceu na escola de um dos meus filhos, em que, um determinado ano, a escola resolveu que a turma seria misturada com outras turmas. Então, não ia seguir mais aquele grupinho que já vinha. Sim. E aí, deu uma enxurrada de pais na escola, dizendo, meu filho não vai ficar com um amigo, e não sei o que lá. Então, assim, eu acho que os pais têm que ter noção e consciência quando eles devem intervir, porque senão não se prepara as crianças, os adolescentes para enfrentar a frustração e a vida real.
onde na rua, teoricamente, essas criaturinhas têm que aprender a resolver conflito. É verdade. Né? Passar perrengue para ter estratégias internas para lidar. Aí eu te pergunto, né, Samantha, para finalizar o nosso Faz Bem de hoje, deixa o teu recado final para o pessoal que identificar esse tipo de bullying, né, e principalmente na questão dos pais, o que fazer? Pois é, o silêncio é o pior que pode acontecer nesses casos, seja o silêncio dos colegas, de quem presencia, dos professores da escola. Eu acho importante que ano passado foi sancionada a Lei 14.811, né? E que, além de alterar o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também, eu anotei aqui para não falar errado, né? Também altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, ou seja, a escola é responsável. Então, para os pais, mais uma vez, né? Ficar atento e ter a compreensão que, vou falar como um jargão assim, batendo ou apanhando, o teu filho nem sempre tem razão, né? Então, assim, é muito comum, não, meu filho, né? Poxa, olha para ele, quem sabe com a violência que ele está praticando, ele também está querendo comunicar alguma coisa. Nem sempre as pessoas, e aí, ainda mais crianças e adolescentes, buscam o olhar pela via do que é correto. Porque às vezes se tudo vai bem, tá, não tá dando problema, tudo certo. E aí, bom, como é que eu faço? Claro que não é consciente, né? Mas como eu faço para olharem para mim? Então eu vou porque seria um comportamento mais antissocial. Pode ser uma busca de assim, alguém me dá um limite? Eu preciso de um limite? Samantha, muito obrigada pela tua participação no Faz Bem de hoje. Foi um prazer. E a gente volta nessa quinta-feira com mais Faz Bem, aí falando um pouquinho de moda e de tendências em alfaiataria outono e inverno. Até lá!